muril. E ofereceram-lhe um bezerro de fundição. Então disseram: estes são deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Araão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Araão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, nós podemos se assentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vemos, aleluia, que Glória Moisés, a Deus. Aleluia. aleluia, era um homem de Deus. Araão deixou-se levar, aleluia, por aquela nação, por aquele povo. Deus amado, Deus. E quando eu olho para essa palavra, nós vemos que a idolatria ela é abominação, abominável aos olhos do Senhor. Verdade, Jesus. Mas, aleluia, a palavra do Senhor diz, aleluia, que por causa desse ato, por causa disso, aleluia, que esse povo fez, morreu 23 mil pessoas. Deus fulminou 23 mil pessoas. Deus amado. Deus. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que o povo estava preocupado porque o líder deles não era Arão, o líder deles era Moisés. E Moisés, ele era um pilar daquele povo, daquela nação. E quando Moisés subiu ao monte, que ele se demorou, começou a se demorar ali no monte, o povo, com certeza, começou a falar, como aqui eles falaram, que o que será que tinha acontecido com Moisés? Que fazia vários dias que ele tinha subido aquele monte. Então eles pensaram consigo mesmo, quem sabe dizendo que Moisés, quem sabe, teria sido morto, ou teria morrido naquele monte. Então eles foram a Arão e pediram para ele que fizesse deuses que eles pudessem ir adiante deles. E isso entristeceu o coração do Senhor. Isso entristeceu a Deus. Deus amado. Porque, aleluia, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. É verdade, aleluia. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. E nós vemos, aleluia, que Deus só não exterminou, aleluia, com essa nação toda nesse momento. Como a palavra do Senhor diz aqui: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Ou seja, Deus iria consumir, aleluia, com aquela nação, e Deus ia exterminar aquela nação ali naquele momento. Deus tremendo, aleluia. Mas Moisés intercedeu ali em favor do povo. Porque Moisés, ele era, aleluia, ele sabia o Deus que ele servia. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha experiência, aleluia, com Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Aleluia, no versículo 11 ele diz assim: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito,
com grande força e com forte mão. Primeiro, aleluia, quando Deus contempla o povo ali adorando aquele bezerro e fazendo tudo o que desagradava aos olhos do Senhor, Deus chega ali para Moisés e diz: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, ou seja, já não era mais povo de Deus. Aquele povo deixou de ser povo de Deus porque idolatraram aquele bezerro e começaram a adorar a ele. E Deus disse aqui: desce, porque o teu povo que fizestes subir do Egito se tem corrompido. Oh, Senhor da glória. Ou seja, Deus, aquele povo já não era mais povo de Deus. Mas então Moisés, aleluia, era um homem sábio, aleluia, era instruído, e ele tinha experiência, aleluia, com o Senhor. Então ele chegou, aleluia, quando Deus disse, ele queria consumir. Deus, aleluia, fez uma promessa ali a Moisés e disse: olha, eu farei de ti uma grande nação. Aleluia! Ele disse: eu farei de ti uma grande nação. Moisés poderia ter dito assim: Senhor, mas pode exterminar esse povo então. Mas daí o que Moisés, aleluia, que Deus usou Moisés até esse momento, glorificado seja o nome, o que Deus fez em favor deste povo até este momento. Glória a Deus, aleluia. Mas Moisés usou, aleluia, de sabedoria, de experiência, aleluia, que ele tinha tido, aleluia, com Deus. Ele disse: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força, com grande e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te desse mal contra o teu povo. E no versículo 3 ele disse: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissestes: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ou seja, aleluia, Moisés usou de conhecimento, aleluia, usou da história, aleluia, para interceder a Deus em favor do povo, em favor, aleluia, daquele povo que tinha entristecido ao Senhor. E nos dias de hoje ele não é diferente. Aleluia. Deus, aleluia, quem sabe só não consome esta terra por causa do que? Por causa da igreja do Senhor, que está intercedendo, que está clamando, que está buscando a presença do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos, aleluia, que Deus, aleluia, com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso, aleluia, não tem, aleluia, meio termo. Aleluia, ou é ou não é. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos, aleluia, que aleluia, Deus estava pronto, aleluia, para exterminar esta nação. Mas Moisés, aleluia, começou a interceder a Deus, começou a clamar em favor do povo. Aleluia. E quando Deus disse, aleluia, para Moisés, aleluia, que eles podiam caminhar pelo deserto, mas o Senhor não ia mais com eles, então Moisés disse: então, aleluia, eu também não irei. E Moisés tinha crédito, aleluia, diante do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Moisés tinha crédito, aleluia, na presença do Deus, aleluia, que fez os céus e a terra. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glorificado Santo é o nome do seja Senhor. Deus. Santo é o nome do Senhor. Oh, Deus querido.
querido, Aleluia. Deus amado, aleluia. Deus é poderoso, aleluia. Deus é poderoso, aleluia. Deus é poderoso. Aleluia. Mas por causa daquele ato, aleluia, daquele ato, Aleluia. 23 mil pessoas Deus matou daquela nação. Deus permitiu, aleluia, eles morrerem. Porque pecaram diante da presença do Deus que fez os céus e a terra. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos, aleluia, nos dias atuais, aleluia, se nós formos, aleluia, observar e falar a respeito, aleluia, de idolatrias, aleluia, nós, aleluia, passaríamos a noite, aleluia, falando a respeito disso. E quando eu olho, aleluia, para a palavra do nosso Deus, aleluia, nós vemos que, aleluia, Deus deixou, aleluia, o caminho. Aleluia. Qual é o caminho? Aleluia, a palavra do Senhor é Jesus. Glória a Deus. É a palavra. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ali um dia nós estávamos lá no mundo do pecado, aleluia, nós também éramos, aleluia, idólatras, aleluia, também adorávamos a outros deuses, aleluia, mas o Senhor, aleluia, conhecemos a verdade, aleluia, e a verdade nos libertou. Glória a Deus. A verdade, aleluia, adentrou em nosso coração, aleluia, e ela nos libertou. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Por isso, aleluia, que eu digo, aleluia, nesta noite, aleluia, não podemos deixar de clamar, aleluia, de interceder. Assim como Moisés intercedeu em favor, aleluia, deste povo, não podemos, aleluia, enquanto nós aqui estivermos, aleluia, vamos estar intercedendo, clamando, aleluia, vamos estar, aleluia, adorando, exaltando ao nome do Deus que fez os céus e a terra, aleluia, para que Deus possa, aleluia, salvar, aleluia, cada vez mais e mais almas, aleluia, nesta terra, para que Deus possa, aleluia, cada vez mais livrar, aleluia, pessoas, aleluia, do lago de fogo ardente, aleluia, aonde, aleluia, ali, aleluia, vai ser a segunda morte. Aleluia. Podemos louvar e adorar, aleluia, ao Deus do céu que tem nos escolhido, aleluia, que tem nos tirado do charco do lobo, do engano, aleluia, do pecado, para estar na sua presença, para louvar, para engrandecer e para bendizer ao seu nome. Aleluia, que maravilha, aleluia, poder estarmos, aleluia, na presença deste Deus. É poder louvar, poder engrandecer o nome dele. É poder dizer, aleluia, que esse é o Deus, aleluia, que fez os céus e a terra. Que esse é o Deus, aleluia, que nos formou, aleluia, que nos conheceu. Aleluia, antes mesmo, aleluia, que nós nascermos, aleluia, ele já nos conhecia, ele já te conhecia, ele já, aleluia, te conheceu. Aleluia, porque ele é um Deus poderoso. Aleluia. Estamos na presença de um Deus, aleluia, que diz a palavra do Senhor, que Ele estende as estrelas do céu e a conhece todas pelo nome. Aleluia, glória a Deus. Que Deus é esse, aleluia, é o Deus que nós servimos. Deus, que maravilha. Que Deus é esse, Ele é poderoso. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Glória a Jesus. É o Deus de Moisés, de Josué. E continua ainda sendo Deus, ele diz. Aleluia. Glória a Deus, glória a Aleluia. Esse é um Deus poderoso, é um Deus tremendo. glória a Deus. Que nós temos o privilégio de servir e adorar a Ele. De Deus, aleluia. De não vivermos mais enganados, aleluia, mas vivermos ali na verdade, ali que é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Na verdade que é Jesus, aleluia, que Jesus nos tirou. Glória a Deus. Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele no seu sangue poderoso, no seu sangue carmesim. Santo Espírito. Aleluia, Ele nos colocou, aleluia, na sua presença, aleluia, porque, como diz a palavra do Senhor, não foi nós que escolhemos estar aqui, mas o Senhor, aleluia, olhou para nós. Quem sabe nós estávamos lá no mundo, Glória a Deus. não tínhamos valor, aleluia, não éramos nada, mas para o Senhor Jesus nós servimos. Aleluia. E Ele nos tirou, aleluia, nos resgatou, aleluia, do charco, do lodo, do lamaçal do pecado, nos renovou, aleluia, nos perdoou,
E aqui estamos, aleluia, para louvar e para bendizer ao seu nome. Glória a Deus. Aleluia, porque Ele é poderoso. Louvado o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Moisés, aleluia, intercedeu e clamou em favor do povo. Por isso Deus, aleluia, não exterminou aquela nação. Assim, aleluia, como aleluia, nós clamamos e buscamos a presença do nosso Deus em favor de almas que estão no mundo do pecado, no mundo do engano. Aleluia, às vezes, aleluia, na nossa fraqueza, às vezes na nossa falta de fé, pensamos ali que estamos orando, aleluia, mas que a nossa oração não está surtindo efeito, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo, Glória a Deus. aleluia, Deus está, aleluia, agindo, Deus está salvando, Deus está, aleluia, curando, Deus está, aleluia, operando milagres, aleluia, por intermédio da tua oração, por intermédio do nosso clamor, da nossa oração. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz, que a oração do justo surte muito em seus efeitos. Louvado e agradecido o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Moisés clamou, aleluia, fortemente a Deus ali em favor deste povo. E quando Deus disse ali que, aleluia, a presença dele não iria mais ali com o povo, Moisés disse, então ele também não vou. Então também não vou, aleluia. Se o Senhor não vai conosco, aleluia, também não vou. Deus amado. Porque ele sabia, aleluia, que a partir do momento ali, que Deus não era mais com eles, coitado de Israel na mão daquelas nações que estavam ao redor deles, eles seriam exterminados da face da terra por as nações que estavam ao redor deles. Moisés, aleluia, tinha experiência com Deus, sabia quem era Deus. A palavra do Senhor diz, aleluia, que ele, aleluia, falava com Deus, aleluia, que ele conversava, que ele falava com Deus. Então ele tinha experiência com o Senhor, e ele sabia que Deus era poderoso para guardar aquela nação. Ele sabia que Deus era poderoso para livrar aquele povo. E ele sabia que a partir do momento que a presença do Senhor não estava mais com eles, aleluia, eles iriam perecer, aleluia, naquela terra, naquele deserto. Aleluia, então ele disse, Senhor, se a tua presença não é conosco, aleluia, então eu também não vou, aleluia, com este povo. Aleluia, santo e exaltado no nome do Senhor Jesus. Então Deus, aleluia, Moisés roga a presença do Senhor, a presença de Deus no meio do povo, e Deus, aleluia, novamente, aleluia, se coloca, aleluia, coloca a sua presença ali novamente. Então eles começam a trilhar novamente, aleluia, pelo deserto, começam a andar novamente, aleluia, pelo deserto. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Se nós pararmos para imaginar o que seria de nós, aleluia, quando estamos no deserto sem a presença do Senhor, certamente seríamos derrotados ali pelo deserto, pela luta, pela batalha, pelo problema. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que o nosso Deus sempre está conosco no deserto. Ele sempre está conosco ali na luta, no problema, para nos dar vitória, para fazer nós passar pela luta, assim como Deus fez aquele povo passar pelo deserto e não permitiu, aleluia, que os fiéis, aleluia, viessem a tombar na terra, naquele deserto, naquela terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Temos a certeza, aleluia, passamos por problemas, passamos por lutas, passamos. Aleluia, mas não passamos só. Glória a Não passamos só. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo é o nome do Senhor. Deus, Aleluia. Aleluia. No mesmo livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18 a seguir, a palavra diz assim, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti.
Aliás, perdão, irmãos, versículo de número 12 em diante. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tem achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho. E conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Aleluia! Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra. Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus te conhece, irmão. Deus te conhece, irmã. Deus nos conhece. Aleluia. 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 Se Deus conheceu Moisés, aleluia, pelo seu nome, Ele conhece a cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo Moisés era Espírito sábio, ele tinha de Deus. sabedoria. Aleluia. Ele tinha sabedoria e tinha experiência com Deus. Deus de milagre, Aleluia. Deus poderoso. Ele sabia como tocar, aleluia, o coração do Senhor. Santo Espírito Aleluia, de santo Deus. exaltado no Senhor Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Glória seja o teu nome, Aleluia. Pai querido. Que maravilha poder sentir a presença do Senhor. Glória a Deus. É poder sentir a presença desse Deus poderoso em nossas vidas. Aleluia. Quando nós sentimos a presença dEle, nós nos alegramos. Aleluia. Nós nos alegramos, aleluia, na presença dEle. Porque a presença dEle é poderosa. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Deus achou graça, aleluia, em Moisés. Aleluia. Deus tem achado graça em cada um de nós que estamos nesta noite. Porque se Deus não tivesse achado graça em nós não estaríamos aqui. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Ele colocou a sua presença, aleluia, em nossas vidas. Aleluia, qual é a presença do Senhor em nossas vidas? Aleluia, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que está, aleluia, 24 horas, aleluia, por dia conosco. Essa é a presença do Senhor, aleluia, que está conosco. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Ele é poderoso, aleluia, Ele é maravilhoso. Aleluia, e glorioso é sentir a presença dEle. Nós choramos, aleluia, nós glorificamos, nós o adoramos, aleluia, porque a presença dEle é maravilhosa em nossas vidas. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, quero convidar você, aleluia, para se pôr de pé nesta noite. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, que Deus possa nos conservar sempre, aleluia, na sua presença.